Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a taxonomia, a diversidade biológica dos seres vivos, isso já é redundante. Eu sou o professor Mábio e nós vamos começar a nossa aula a partir de agora. Bom, diversidade biológica. Qual o contexto dessa diversidade biológica? Nós vamos tratar dos nomes, dos táxons, dos grupos, da separação dos seres vivos em grupos. Esses grupos, eles foram criados em 1735, ou pelo menos iniciou-se uma classificação natural em 1735, estabelecendo algumas regras. Então, taxonomia é o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos em determinadas categorias. O pai dessa taxonomia é Linneu. O nome dele é Carl von Linné, para nós, mas pronuncia-se Linneu. As regras da classificação biológica ou da nomenclatura obedecem a alguns pontinhos específicos, tipo, a primeira letra do primeiro nome vai ser maiúscula, as outras, tanto do primeiro nome quanto do segundo nome, serão minúsculas. Esse primeiro nome vai sempre indicar uma palavra do gênero. No caso, nós somos Homo sapiens, então o nosso gênero é Homo. E a segunda palavra vai indicar algo específico, uma palavra específica. Quando vocês veem aí epíteto, é só uma palavra específica que vai qualificar, às vezes, esse ser. No caso, Homo sapiens, e sapiens significa sabedoria, inteligência, sapiência, enfim. Essas duas palavras, elas devem estar sempre num texto destacadas, ok? Então, Homo sapiens, ou ela está sublinhada, ou ela está em negrito, ou ela está em itálico, mas ela tem que vir diferenciada do texto que você está escrevendo. Continuando, em 1735, o Linneu estabeleceu que haveriam várias categorias para essa classificação. Tipo, ele falou que todo ser deveria ter um reino, deveria ter uma classe, deveria ter uma ordem, deveria ter um gênero e deveria ser de uma determinada espécie. Aí alguém vai pensar, mas o professor, ele não falou do domínio, não falou do filo, nem falou da família. Esses três, eles foram acrescidos depois de Linneu. Ok? Então, filo e família foi, depois de Linneu, não muito distante de Linneu. Agora, domínio não, foi acrescido agora, 1980, século passado, 1985. Ok? Para a gente não esquecer a sequência, nós lembramos de uma palavrinha que se criou-se, reficofage, ou então reficlofage. Primeiro ali reino, depois filo, depois classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok? Professor, mas os domínios, quais são mesmo? Já que eles foram criados tão recentemente, quais são? Quem que eles incluem? Então, são 3 domínios. Domínio eucária, que inclui todos os seres eucariontes, os seres que têm células que possuem núcleo. Domínio árquea, que são as arqueobactérias, que parece que pelo nome que se lê, né? São bactérias antigas, mas nem tanto, elas são mais recentes. E tem o domínio eubactéria, ou bactéria, que são as bactérias que estão mais próximas de nós, seres humanos. Ok? Vamos adiante. Hoje existe uma classificação biológica levando em consideração não apenas as formas, não apenas a capacidade de reprodução dos seres, mas levando em consideração o conhecimento bioquímico. E aí a gente fala em relação filogenética. Quando se fala em relação filogenética, tem-se uma maior certeza
do parentesco entre determinados seres. E aí nós podemos representar isso aí através de árvores filogenéticas. Tá? Vou já dar um exemplo para vocês no próximo slide. Nós temos aí, a cada ponto, a cada vértice desse que vocês estão percebendo, na parte baixa aí do slide, significa que houve uma novidade evolutiva. Então, a estrutura A tem uma característica que todos os outros têm, o B, o C e o D. O B tem uma característica, já o B, o C e o D têm uma característica que apenas o B, o C e o D apresentam. O A não apresenta. Mas vamos para um exemplo, para ficar mais fácil. Tudo bem? Estão me entendendo? Vamos adiante. A árvore filogenética. Vamos falar da árvore filogenética dos animais. Então, um dia, segundo a teoria da evolução, houve um protozoário flagelado. A partir desse protozoário flagelado, desse ser unicelular, eucariótico, surgiram seres multicelulares. Então, surge a multicelularidade, surgem animais multicelulares. Só que esses animais multicelulares, eles apresentam também um desenvolvimento embrionário. E essas duas características aí, elas estão presentes em todos os filos do reino animal. Aí são 9 filos representados. Bom, o primeiro desses filos é o filo porífera, o filo das esponjas, esponja do mar, esponja de água doce. Depois, percebam que há um nomezinho chamado gastrulação. Opa, fase de gástrula no desenvolvimento embrionário. Só que os poríferos não apresentam essa característica. Ok? Apenas os próximos filos, filo quinidária em diante, é que apresenta. Após, surge então uma característica que é triblásticos. Triblásticos são os que têm 3 folhetos embrionários, mas os quinidários, eles apresentam só 2 folhetos, então eles são diblásticos. Pessoal, isso aqui é só para vocês perceberem que surgem novidades para que haja a caracterização de cada um dos filos do reino animal, ok? E a partir daí, outras características surgiram, deuterostômios, protostômios, metameria, a presença de notocorda, enfim, todos os filos estão representados. Não esqueçam disso. A seguir, nós vamos então pensar um pouquinho. Vamos realizar uma atividade proposta lá no livro A Prova Enem da primeira série, página 49, questão 1. Professor, mas tem a prova Enem de ciências da natureza, de ciências humanas, de matemática? Não, nós estamos falando de ciências da natureza. Tá ok? Então, a questão diz o seguinte: observe uma filogenia hipotética que mostra as relações evolutivas entre 5 grupos taxonômicos. Então tá lá, A, B, C, D e E. Relações evolutivas estão mais evidentes, percebam, entre B, C, D e E. O A foi deixado de lado. Então, o que isso vai representar? Que o grupo formado pelos táxons B, C, D e E formam um reino? Não necessariamente, ok? Porque se, não necessariamente de jeito nenhum, né? Se não há, ou se há, desculpa, se há uma novidade evolutiva, significa que ele não é mais da mesma espécie, tá ok? Sendo assim, vão ser de filos diferentes. Letra B. Os táxons B, C, D e E possuem um ancestral comum exclusivo? O A também, né? Mas B, C, D e E apresentam um ancestral comum exclusivo. Tudo bem, parece que está correta essa aí. Letra C. Os táxons A e B isolados são grupos atualmente extintos? Não, eles são grupos existentes, senão haveria
nesse cladograma uma quebra de sequência nessa linha representada, tanto para o grupo A quanto para o grupo B. Letra D. Os grupos D e E, isolados, não são grupos monofiléticos. Que significa ser monofilético? Significa que eles têm um mesmo ancestral em comum. Não são, ele está dizendo. Não, são. Ok? Então essa aí está incorreta. E na letra E, diz que o grupo C é mais próximo evolutivamente do grupo D do que do grupo E. O grupo D e E tem a mesma proximidade evolutiva. Resposta correta, então. O que vocês anotaram aí? Vamos ver quem acertou. Letra B, ok? Parabéns para quem acertou na letra B. Vamos para mais uma, ok? Prestem atenção. Não esqueçam das dicas dadas anteriormente. E procurem material para vocês estarem sempre se atualizando. Vamos adiante. De novo, a prova Enem, primeira série, página 49, questão 2. Ciências da natureza, não esquece. É comum ocorrer a confusão de classificar todos os organismos marinhos como peixes. Acho que o professor de vocês já deve ter perguntado, brincando com vocês, se uma baleia é um peixe com escama ou sem escama. Brincando, tá? Baleia não é peixe, não é porque vive na água que é peixe. Então tá. Assim, mamíferos como baleias e golfinhos são classificados como peixes. O mesmo ocorre com outros grupos. Sobre essa confusão na classificação, vamos lá. Letra A. Ela é completamente despropositada, já que peixes e baleias não possuem nenhuma característica em comum. Apresentam característica em comum. Ok? Letra B. Afinal de contas, eles são animais. E são animais vertebrados. Opa, então isso aí já é característica em comum, hein? Letra B. É correto classificar esses organismos, vamos lá, que organismos? Baleias e golfinhos, como animais próximos, já que eles devem ter características semelhantes para viver no mesmo ambiente. Essa classificação de proximidade aí, ou apenas de característica, não é uma classificação natural. Então, nós estamos falando de classificação natural. Essa classificação dada pelo ambiente só em que eles vivem é uma classificação artificial, ok? E leva ao erro. Letra C. Então, letra B eu já esqueço também. Letra C. Sobre essa confusão na classificação, juntar todos esses organismos como peixes é correto. Nem vou continuar lendo isso aí porque não é mesmo. Letra D. A confusão ocorre por considerar apenas o ambiente em comum e não as relações evolutivas entre os animais. A B ajudou a responder ou a tornar a letra D correta, vocês perceberam? Mas vamos ver se realmente vai ser a letra D. De repente não é, né? Mas é a que aparentemente está mais correta. Letra E. A confusão é justificável devido à presença de células eucariontes nesses animais. Não só por isso. Ok? Então a resposta correta acertou quem colocou a letra D. Parabéns para vocês e vamos continuar. Temos mais uma questão aqui. Lá do A Prova Enem, primeira série, página 50, questão 3. Cruzamento entre cães. E aí eu coloquei para vocês. Cães têm nome científico chamado canis familiares. Então, cães e lobos, quem são os lobos? Canis lupus. Então, a espécie do cão, do cachorro, é canis familiares. A espécie do lobo é Canis lupus. Continuando. São duas espécies diferentes, não esqueçam. Com a formação de descendentes férteis, colocam em questionamento as classificações que distanciam esses animais. Tudo bem?
De acordo com o conceito tradicional de espécie biológica, cães e lobos devem ser da mesma família, da mesma espécie, do mesmo gênero, mas de espécies diferentes, do mesmo gênero, mas de famílias diferentes, da mesma subespécie, mas de diferentes espécies. Eu vou só voltar um pouquinho para falar para vocês o conceito de espécie biológica. Espécie chama-se ao conjunto de seres que tem morfologia e fisiologia, quer dizer que tem forma e funcionamento semelhantes, iguais, e que são capazes de se relacionar sexualmente e de produzirem descendentes férteis. Então, seres assim são de mesma espécie. Por isso que na questão a resposta correta vai ser uma não esperada por nós. Da mesma espécie, tá? Mas, professor, por que cão e lobo podem ser considerados da mesma espécie? Repara, isso é só na questão. Eles não são de mesma espécie. É só porque eles, se chegarem próximos, eles vão se reproduzir e formar descendentes férteis. Mas não era para produzir descendentes férteis. Pois é, mas como a especiação, a separação evolutiva de cães e lobos faz pouco tempo evolutivo, então eles ainda produzem descendentes férteis. Ok? Daqui mais um tempo, eles não produzirão mais. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos para a próxima. A próxima questão é uma outra árvore filogenética. É muito comum no Enem, é muito comum em provas demais que vocês observem uma árvore filogenética, tá? E aí, saibam, a árvore filogenética dá uma maior certeza sobre a evolução das espécies e sobre a classificação ou a diferença entre cada uma das espécies existentes. Árvore filogenética. Mas por que mesmo? Porque leva em consideração as características bioquímicas. Não sei o que são características bioquímicas, professor. Características bioquímicas são, por exemplo, DNA, RNA, proteínas existentes em cada uma das espécies e em cada um dos seres vivos. Ok? Vamos então continuando na questão. Então tá, lá do A Prova Enem, primeira série, página 53, questão 12. O cladograma, ou essa árvore filogenética que vocês estão vendo, permite afirmar que os cefalocordados, ficou pequenininho aí, mas é aquele terceiro grupo, de baixo para cima. Tá? Primeiro são os equinodermatos, depois os urocordados, depois os cefalocordados e depois os vertebrados. Então tá, os cefalocordados se originaram a partir dos urocordados. Não. Houve um ancestral em comum entre urocordados e cefalocordados. Urocordados não originaram cefalocordados. Professor, e o que é mesmo urocordado? Urocordado significa que a notocorda, o bastão de sustentação do embrião, ele é encontrado na cauda. Cefalocordado indica que o bastão que sustenta o embrião é encontrado na cabeça. Ok? Então, por esse cladograma, por essa árvore filogenética, não há essa indicação. Então tá, letra B. Notocorda. O cladograma permite afirmar que notocorda, desde a região anterior até a posterior do corpo, é sinapomorfia de vertebrado. Vai ser igual? Não. Existem seres que têm notocorda, por exemplo, os cefalocordados, os urocordados, e que não são vertebrados. Então, letra B, esquece também. Letra C. Todos os grupos representados apresentam deuterostomia. O que é deuterostomia? É que primeiro se origina o ânus, depois que origina a boca. Isso aí não acontece nos equinodermatas. Letra D. A notocorda é igual em urocordados
cefalocordados e vertebrados. Urocordados, cefalocordados e vertebrados. Tem mesmo a notocorda? Não. E letra E, a cauda pós-anal é característica que une urocordado, cefalocordado e vertebrado. Resposta correta. Vamos ver qual que é. É a letra C. Todos os grupos representados apresentam deuterostomia. É a classificação que está lá embaixo. Ok? Eu passei adiante para vocês. Pessoal, missão cumprida. Até a próxima. E fiquem com Deus. Não esqueçam de acessar a plataforma do governo. Todo o material está lá para vocês. Até a próxima.